O Dalcha teve um problema com a conexão, então, enquanto ele não entra, eu gostaria de dar boas-vindas a todos os presentes e dizer que é com imenso prazer que a gente está aqui presente em mais um evento da série Webinars de Gestão do Conhecimento da FNQ de 2022. E gostaria de agradecer, nesse momento, os nossos patrocinadores. A gente tem o patrocínio do Bradesco, o apoio educacional da FEComércio do Estado do Rio Grande do Sul, SESC, SENAC Rio Grande do Sul, e o apoio institucional do Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo, que é o MS Competitivo, a União Brasileira da Qualidade, que é a UBQ, e o Movimento Catarinense pela Excelência, a Excelência Santa Catarina. Enquanto o Dalcha não vem, ainda ele está resolvendo lá, eu vou começar aqui lendo o currículo, né, o extenso currículo do Elcio, né, para vocês conhecerem já um pouquinho da carreira e da vida do nosso convidado de hoje, que é Elcio Aníbal de Luca, marido de Imaculada há 49 anos, pai de 4 filhos e avô de 3 netas e 4 netos, tem 75 anos, muito bem conservado, viu, Elcio? É graduado em Administração Pública, pós-graduado e tem curso de mestrado em Administração de Empresas pela FGV, é administrador emérito do CRA de São Paulo, vice-presidente do Conselho de Administração da FGV também, autor do livro Gestão para um Mundo Melhor, diretor setorial da FEBRABAN, presidente do Conselho Curador da FPNQ por 2 mandatos, presidente fundador do MBC, conselheiro do Comitê Nacional da Qualidade e Produtividade da Casa Civil, faz parte do Conselho do Prêmio Qualidade do Governo Federal, conselheiro certificado pelo IBGC, Academia Brasileira de Marketing, ele ocupa a cadeira número 31, Academia do Empreendedor, ele é membro honorário, Academia Brasileira da Qualidade, a ABQ, ele também ocupa a cadeira número 43, faz parte do Conselho de Notáveis da FNQ, conselheiro de entidades educacionais, socioculturais, como o Instituto Ayrton Senna, a Catu, o CIEE, entre outros. É palestrante e articulista de jornais e revistas. Ele foi presidente do Serasa por 20 anos, até 2009, que é uma empresa inovadora em tecnologia da gestão, tecnologia da informação e tecnologia de crédito. A Serasa foi a única empresa a receber 3 vezes o Prêmio Nacional da Qualidade, que aconteceu em 1995, 2000 e 2005, e foi a primeira empresa a receber o Prêmio Ibero-Americano da Qualidade 2 vezes, em 2002 e 2006. Também foi a primeira a receber o Prêmio Qualidade de Vida, considerada em 2006 a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, presente por 9 anos consecutivos dentro dessa categoria, de 1999 até 2007. E entre as melhores empresas para se trabalhar na América Latina no ranking Great Place to Work. Por uma década, destacada entre as 10 empresas modelo em cidadania corporativa e sustentabilidade pela revista Exame, reconhecida e premiada por todos os setores da economia. Levou a empresa de porte médio, a maior do mundo e referência em qualidade de produtos e serviços. Então, Elcio, você tem um currículo aí invejável, né? Muito bom, então, já apresentando você aí para o nosso público. Muito obrigado. Eu quero agradecer aí as pessoas que já estão comparecendo. Eu creio que deve ter muitos amigos, muitos companheiros de trabalho. Agradecer a todos que me ajudaram a realizar os trabalhos que realizei na Serasa. Eu chamava todos de Ser Serasa, diretores, eu mesmo e todas as pessoas. Um grande abraço a todos. Éramos 2.200 pessoas quando eu deixei a empresa por todo o Brasil. Eu quero também o pessoal, a Fundação também, o MBC, a todas as entidades, a ABQ, as academias que eu participo, e mais outros tantos aí que o currículo não comporta ser lido, que eu agradeço que você tenha me apresentado assim, porque demonstra só que eu trabalhei bastante e meu trabalho sempre esteve envolvido com as questões da qualidade. Espero, durante a conversa que teremos aqui, que eu possa passar algum conhecimento, não sobre mim, na realidade, mas sobre a questão da qualidade. Tenho que falar
de coisas, de organizações, sem falar, às vezes, até de mim mesmo, mas está implícito que eu estou falando em nome de uma causa, qualidade, em nome de todas as pessoas que se dedicam a isso no Brasil. Se o Brasil estivesse adotando todas essas metodologias, toda a metodologia de qualidade, da qualidade, depois nós vamos explicar esses conceitos, com certeza estaríamos passando por momentos que estamos passando esses décadas para cá, não é certo? Estamos melhorando, mas podemos melhorar muito desde que a gente consiga envolver mais a área pública. Também temos que fazer outros esforços para que haja uma aceitação e uma execução dos conceitos, das ideias da qualidade, que tem comprovadamente sido dando resultado em todas as circunstâncias que é implantado, quer que seja pequena empresa, terceiro setor, grande empresa, até países. Melhora muito a sua gestão quando aplica a tecnologia da qualidade. Elcio, eu falei com o Dalcha, ele pede desculpas no momento, mas ele disse que a internet caiu no condomínio inteiro dele lá, então eu vou tomar a liberdade, não com a competência que ele tem, mas da gente começar o nosso webinar, conversando um pouco sobre o tema que hoje a gente traz, né? E eu gostaria, Elcio, que você falasse aí, na sua longa carreira e experiência. Acho que é importante esclarecer para o nosso público, né, de uma forma conceitual e simples, a que você citou agora há pouco, o que é qualidade e o que é gestão, né, que eu acho que sem essa explicação pode haver dúvidas sobre o que vamos falar e depois a gente volta a falar mais desses dois temas. Tá ok. Você toca num aspecto muito interessante, né, porque determinadas palavras de todos os setores, de todas as atividades, passa para você ter um uso mais genérico e mais amplo do que ela pretendia no começo. E aqui, no caso, a qualidade é ao contrário até. A palavra qualidade sempre existiu desde que as pessoas começaram a falar, imagino, português pelo menos, entendendo a qualidade como tudo que ela atende à necessidade da pessoa, seja produto, seja serviço, é qualidade, no senso comum. As pessoas entendem qualidade como, aquele sorvete é bom, tem muita qualidade. Ou até pode falar no sentido negativo, péssima qualidade. Então, a qualidade, vista como uma palavra, tem um amplo aspecto e significa muito. Mas no nosso meio de qualidade, nós falamos em gestão, né? Então, temos que entender também o que é gestão. A gestão sozinha, isoladamente, como palavra, também tem um amplo entendimento. Mas, na realidade, no meio empresarial, seja média, pequena empresa, toda atividade requer um administrador, né? Um administrador é um gestor. Ele pode ser bom ou mau, ter qualidade ou não ter qualidade, né? Ele administra pessoas, administra recursos. Então, toda pessoa que vai fazer alguma coisa, ele tem que gerir, né? Tem que ser gestor. Quando nós chamamos a palavra gestão da qualidade, ou gestão da qualidade, como você pediu para que explicasse essas palavras, tem a gestão da qualidade e a qualidade de gestão. A qualidade de gestão é aquele gestor que eu me referia, que ele é avaliado, quer queira por resultado positivo ou negativo, ele está fazendo uma gestão de qualidade, né? A qualidade, normalmente, temos aqui que falar de qualidade boa, não é? Para ter a gestão da qualidade, não da gestão de qualidade, que se refere à pessoa, à empresa, mas a gestão da qualidade é gerir, administrar, utilizar os modelos da tecnologia de gestão
pode levar à excelência em gestão. Então, para essa categoria, que é a tecnologia de gestão, ela considera métodos que podem perenizar a empresa, né? Perenizar seus modelos, eles podem levar a empresa para a excelência da qualidade, e ele permite com facilidade você utilizando processos, ferramentas da qualidade total, quer dizer, ter qualidade em todos os seus processos da empresa, né? Pessoas, sociedade, né? Governo, o que quer que seja, pode ser acionistas, né? Pode ser fornecedores. Ele está fazendo uma gestão da qualidade, tá certo? É a qualidade que recebe a gestão para levar, aí sim, a uma gestão de qualidade da empresa, tá certo? A empresa pode ter uma gestão de qualidade boa, utilizando metodologia da tecnologia da gestão. Isso é que faz a FNQ. Elcio, boa tarde de novo. Perdão. Seja bem-vindo. Estou passando o bastão para o Dauch, ele me salvou, e daí eu continuo seguindo aqui no que vocês precisarem, tá bom? E eu agradeço aí a audiência pela espera até o momento. Eu peço aí desculpa, mesmo boa tarde a todos e a todos, peço desculpas aqui, porque houve uma pane, não houve qualidade na operadora, no condomínio inteiro caiu a internet, inclusive estou indo via o 4G, foi a única forma que eu consegui voltar, mas, de novo, Elcio, muito obrigado por estar conosco no nosso Dia da Qualidade, na Semana da Qualidade. É super importante ter alguém como você aqui. Vi que você já falou um pouco sobre gestão, né? O que significa gestão, a diferença de qualidade da gestão e gestão da qualidade. E aí, vamos assim, o eixo principal, né, que nós sobre o qual nós vamos falar hoje é a empresa Serasa, né, que é uma das maiores empresas hoje em referência na qualidade. Bom, né, ainda inicial, pequena, e transformar totalmente. Então, antes de você falar um pouco sobre essa transformação, eu queria saber, Elcio, como é que chegaram a você, como é que você chegou à Serasa? É uma curiosidade minha. Tá bom. Bom, primeiramente, eu vou começar lá atrás, né? Eu vim de uma cidade pequenininha, mas a melhor cidade do Ribeirão Claro, né? Lá no Paraná. E depois eu cheguei a São Paulo, estudei e tal, e o primeiro trabalho meu foi já na pesquisa de mercado, de campo e tudo essas coisas. E foi porque, quando quis fazer a universidade, eu precisava fazer cursinho. Então, eu me inscrevi no concurso de bolsa, num cursinho chamado Curso de Preparação Vestibular, que eu atuava dentro da própria Fundação Getúlio Vargas, né? Tive sorte, passei nessa bolsa e me convidaram para trabalhar como desenhista nesse curso e ganhar uma bolsa integral. Eu trabalhava, mas não era muito chegado a pessoas, sempre fui. Eu trabalhando ali no meu trabalho de desenhos, né? Eu via pessoas do balcão do cursinho, ia lá conversar, então, e todo mundo começou a observar que dava certo. Então, eu acabei virando, vamos diretamente ao assunto, acabei virando diretor do cursinho e passei a faculdade, além de bolsista, fiz o curso de administração pública, que não era pago, e ainda ganhava trabalhar no cursinho. Então, tive a felicidade de trabalhar, tá certo, desde as 7 da manhã até meia-noite, sábados e domingos, mas, graças a Deus, tivemos muito sucesso. Quando me virei diretor, tive a felicidade de pegar o cursinho com 300 alunos, e no ano seguinte, 1.200 alunos. Assim foi progredindo, e hoje é uma empresa bastante razoável, independente, privada, e não sei quantos alunos tem, mas é grande. Então, esse foi o primeiro emprego, na verdade. Depois eu fiz uma empreitada por um empresário pequeno, por um desejo meu e do meu sócio, Eduardo Glover. Não tinha em São Paulo carrinhos de cachorro quente de qualidade, de aparência, higiene e tudo mais. Montamos uma empresa e começamos a gerir. Bom, vou resumir rapidamente. Eu vendia com ambulantes, só que
a corrupção sempre reinou, começaram a falar, mas você não pode parar para vender, tem que, ambulante é ambulante, tem que andar. Então, não dava para andar com o carrinho. Então, eles levavam, prendiam o carrinho. Bom, enfim, resumidamente, eu não tinha as propinas necessárias e resolvemos encerrar o negócio. Daí passei por uma oportunidade fantástica, fui convidado para trabalhar no Banco Noroeste, ainda como gerente de produto. O Arico Flick, um ex-aluno da escola também. Comecei a trabalhar e deu certo. Gostei muito. Eu gostava muito de marketing. Na escola procurei me aperfeiçoar em marketing. E o Ari teve que receber a obrigação de uma herança dos parentes dele lá para tocar a livraria Nobel. Bom, enfim, não vou esticar também muito, mas, enfim, eu acabei me dando bem, ocupei o espaço que ele me indicou e tive bastante, graças a Deus, resultados positivos também. Não é o caso de estar, mas por isso é sempre envolvido com as questões de gestão, né? Eu fazia gestão da qualidade, não qualidade da gestão, fazer qualidade, não qualidade da gestão, fazer a qualidade da gestão, da qualidade. Muito bem, vamos lá. Depois passei para outra empresa, loja de crédito também, Credit Card, fui também do Credit Card. Quando estava no Credit Card, me convidaram para ir para a Serasa como diretor de marketing. E, bom, também não vou entrar em detalhes, porque senão nós não andamos, mas depois da segunda convite eu acabei por aceitar, porque vi que era uma empresa de bastante credibilidade, bastante séria, né? Porém era uma empresa não grande, não estava dando resultados, tal. Acabei assumindo a diretoria de marketing por 2 anos. Aí a gente volta ao assunto, se for o caso, né? Mas poderia comentar também que em 2 anos eu pude fazer algum trabalho interessante lá. Pode perguntar alguma outra coisa? Eu perguntei como é que você chegou na Serasa, né? E a minha pergunta, ao chegar na Serasa, obviamente você fez um levantamento da situação e, né, se colocou, né, desafios e metas. Então, minha pergunta é, embora você tenha já tido essa experiência que você comentou antes, né, de várias atividades, mas o que você sentiu na época que era importante? Qual era o know-how que você viu que não tinha, que você tinha que, né, vamos assim, elaborar ou conseguir, né, obter para fazer as mudanças que você queria na própria Serasa? Mas eu tive essa oportunidade de começar como diretor, e como a empresa precisava de desenvolver para o cliente, para o marketing, eu fiz um plano estratégico durante 2 anos como diretor e gostaram muito disso. Eu acabei assumindo a presidência da Serasa, já sabendo, conhecendo o diagnóstico da empresa. Quanto a se eu sabia, se eu precisava de aumentar meu know-how, sim. Todo mundo, o tempo todo, em tudo na vida, precisa aprender sempre e saber aproveitar o que os outros conhecem, né, para você aprender e passar para os demais o seu conhecimento. A junção das duas coisas, quando feita corretamente, dá resultado. Curiosamente, quando fui assumir a Serasa, com essa coisa, conhecendo, o pessoal me conhecia um pouco, tal, evidente que todo mundo, como você falou, mudança, tal. Eu reuni todas as pessoas, mas na época era chamado de funcionários. Vocês vão entender por que eu falei na época era chamado de funcionários. O funcionário tem função, né? Não é uma pessoa que tenha atividade envolvida com a empresa, ele é envolvida com a função dele só, né? Então, eu reuni todo mundo. Uma coisa curiosa, todo mundo se admira, naquela época já tinha, voltamos a ter esse problema no mundo hoje de novo, mas não era muito comum que as pessoas falassem coisas mais de coração, mais humanas, mais de Deus. Eu cheguei, a primeira coisa, entrei na frente, a gente usava aqueles flip chart ou uma lousa, do jeito que queira chamar, e fiz um belo coração assim. As pessoas viram o coração, se surpreenderam, não falei nada mais. Falei, olha, nós estamos aqui reunidos hoje para me apresentar mais detalhadamente, você já
que viram por aí alguma atividade, estou aqui há algum tempo, estou assumindo a presidência e quero garantir a todos que trabalharem dentro dos valores e princípios, dentro dos princípios cristãos e dentro dos valores de ética, não vai acontecer nada que não agrade as pessoas. Não haverá demissão desnecessária. Então, todo mundo pode ficar tranquilo. Então, foi assim que eu fui recebido e as pessoas começaram a ter confiança, porque sabiam que eu queria contar com todos e que estava me colocando à disposição de todos com muita humanidade, mas também trazendo conhecimento e muita vontade de trabalhar. Quem dá resultado estará presente. Quem não tiver resultado, a gente tem que conversar para desenvolver e melhorar ou se despedir. Mas ninguém saiu. Tinha naquela época, tinha uns 600, 700 funcionários, mais ou menos. Não, legal. Você falou na questão anterior que você, né, seguiu, né, o conceito da gestão da qualidade inicialmente, né? Então, imagino que houve um trabalho forte aí de implantar essa metodologia, se é que eu posso chamar assim, e os processos na organização. Então, minha pergunta é assim, um pouco, se você pudesse abrir um pouco, quais foram esses processos, né? Havia uma área delegada para isso, né? Até teve algum parceiro que te ajudou nesse sentido aí? Então, é mais esse meu questionamento. Sabia, Dalcio, é interessante a sua pergunta. Na verdade, eu nem conhecia a fundação, e tinha, como todo mundo deve ter, uma maneira de fazer gestão. Eu, intuitivamente, pelos meus conhecimentos, pela minha experiência, formada em administração, eu tinha como conduzir a empresa em todas as suas chamadas áreas, em todos os seus mercados, e montei a minha condução. Então, comecei a fazer uma gestão, e a gestão estava sendo de qualidade, né? Por isso estamos falando aqui hoje, você me convidou porque eu fiz uma gestão de qualidade, né? Para chegar na gestão de qualidade, que foi depois, né? Então, eu vi que estava tendo bons resultados, eu falei, mas peraí, eu preciso continuar tendo bons resultados. Será que eu estou no caminho certo? Como será o futuro? E as novidades que aparecem, como eu vou fazer? Então, saí por aí pesquisando. Claro, não tinha internet, a gente tinha muita dificuldade, mas procuramos no mundo todo um modelo que pudesse... Eu não queria pegar uma consultoria para fazer isso, não era o caso, nem tinha dinheiro para isso, porque a empresa era deficitária há 2 anos antes de eu entrar. Então, eu procurei, mas por aqui eu tive muita sorte. Encontrei, através do Valdemar Faria, uma organização chamada Fundação Nacional da Qualidade. Falei, puxa, vamos conhecer. Daí nós chamamos um cara espetacular, ele chamou para apresentar a fundação, chamado Martins, né? O nome dele é todo o Martins, até tem para não esquecer, Carlos de Matias Martins. Fantástico. Depois eu conheci também, nessa mesma ocasião, Basílio Dagnino, que é um homem dedicado a vida toda trabalhando. Que tá nos assistindo, viu, Elton? Que está nos assistindo. Devemos muito a você, Dagnino. Você é um batalhador pela qualidade. Muito obrigado. Eu vi que ali foi uma questão séria. Então, convidei os diretores todos da época, vamos conversar e vamos trazer aqui as pessoas da Fundação Nacional da Qualidade, vai nos mostrar como é que é a fundação, para que ela serve. Bom, o Martins, muito legal, chegou, tinha um pouco, primeira coisa, levou a bolsa, pegou uma bandeirinha como essa que tem aqui atrás, pôs em cima da frente dele e começou a falar, né? E aí ele apresentou a fundação, tal. Não, quem ganhou foi a IBM, tal, depois a Xerox e tal. Começou a falar das empresas multinacionais que ganharam o prêmio e mostrou como seria para participar do prêmio. Terminou a reunião, eu fiquei muito contente, tinha encontrado o que eu precisava para avaliar a empresa, para saber se estava no caminho certo. Eu falei para os meus diretores, vamos nos inscrever, vamos para a fundação, vamos participar concorrer ao Prêmio Nacional da Qualidade. Vamos candidatar. E vamos nos candidatar. Eu não conhecia a fundação, conhecia aquela hora, e na hora eu falei isso. Todo mundo, você está doido? Foi o chefe. Eu chamava de chefe ainda, porque eu estava começando. Depois disso acabou, né? Mas vamos candidatar, só bem multinacional, para
Eu falei, vamos nos candidatar e vamos ganhar. Nós todos temos competência, nosso modelo é muito bom. Nós temos qualidade na nossa gestão. Mas não sabíamos que tinha uma metodologia, né? Não conhecíamos os critérios e tal. E nos candidatamos. Uhum. Foi aí, eu vou até, posso pôr o modelo que eu vou te mostrar aí, que depois nós chegamos, mas só para o A. Se quiser, né, Patrícia, colocar o slide que o doutor Elcio nos Patrícia, puder, colocou. esse modelo que eu vou pôr aí não é o modelo que eu tinha na época, mas é um modelo que depois adotamos, que era baseado da fundação, encaixava exatamente nada. É o A. Por favor, Patrícia, não fica passando. Esse é o D, mais um para frente. E aqui. Esse modelo aí foi um modelo que intuitivamente existia, estava indo bem a empresa, não implantamos esse modelo de cara, mas depois eu me inscrevi na fundação, começamos a trabalhar em cima, começamos um modelo que resultou nesse modelo, que foi meu modelo de gestão da Serasa, e serve para todas as empresas. Eu posso comentar rapidamente para você, espero que rapidamente, é muito difícil. Para buscar o resultado, a gente sabe, no MEG, né? Quem é iniciado na fundação sabe o que é o MEG, que é onde tem os fundamentos dos critérios, né, de avaliação. E eu queria os critérios de avaliação. Os fundamentos eram que eu trazia já incorporado nos meus valores pessoais, por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa da minha formação, né? Eu tinha princípios, ética, preocupado com a sociedade, e essas coisas todas. Então, eu encontrei esse da fundação. Então, é o seguinte, o modelo, depois que veio a ser desenhado assim, começou a ser este, onde o resultado é obtido através de processos, né? Processo para tudo, né? E os processos para geralmente produtivo, né? É processo de produção. Então, nós queremos processo para gerir as pessoas. E falar em processo e gerir isso, você precisa medir para você gerir. Quer dizer, mede, tira indicadores para você realizar a medida. Mas aí eu posso para frente, porque eu sei que estou me estendendo, já senti um sonzinho aí. Não, mas não foi nosso alarme, não. Veio de outro lugar. Posso falar um pouquinho mais, então? Então, o processo que é de produtivo, a gente começou a fazer o processo, normalizar os processos. Buscamos a ISO 9000 para normatizar os processos, né? E assim a gente fez para clientes, para fornecedores, para a sociedade, para acionistas, para ter o resultado da empresa. O resultado da empresa, já naquele momento, a preocupação não era essa última linha do balanço que chamam, que é o lucro final. E, para isso, se sacrifica muito todo mundo e é desumano. Quando é o resultado da empresa, tem que ser bom para as pessoas, bom para os acionistas, bom para os clientes, fornecedores, para a sociedade. Você está criando um modelo de gestão realmente um modelo que leva à perenidade. O que você precisa para isso? Você precisa essencialmente ter uma capacidade de comunicação ajustada, clara, fácil de entender para todos, uma linguagem própria da empresa, sem sofisticação, muito simples, né, para que todos possam se integrar, e começar os sistemas. Depois falamos sobre isso. E a liderança. A liderança, a qualidade dizem sempre que tem que ser de cima para baixo, não no modelo, este modelo. É o contrário, de baixo para cima, porém, os líderes de cima para baixo têm que modelar. O exemplo dele, a maneira dele conduzir, que vai dar para ele. Todo o processo de liderança tem que ser muito bem conduzido para que todos na empresa tenham líderes. E também um assunto muito interessante, que não é líder, é o chefe. Líder pode ser líder de um determinado produto, no departamento, da área da empresa, mas pode também ser um líder de conhecimento, né? Assim, para a gente explorar muito. Aí nós resolvemos entender que nós tínhamos lá, e era necessário para o nosso trabalho, a tecnologia
hoje digital, na época era TI, era essa coisa, era tecnologia de informações, que abrangia tanto os computadores como os dados, as informações. Hoje a gente pode chamar isso de tecnologia digital, né? Uhum. E falamos, bom, temos aqui o instrumento, temos hoje aqui patente, né? A tecnologia para que nos permite a ter esses contatos que estamos tendo agora, tal, a tecnologia de TI, né? Eu falei, mas para ter isso, acho que precisamos ter tecnologia também nos nossos produtos, né? Da nossa gestão, do nosso modelo de gestão. Aí foi quando eu tive a felicidade de batizar a gestão em tecnologia da gestão. Legal. Então, tivemos a tecnologia digital, a tecnologia da gestão e também a tecnologia para os produtos. No caso, a tecnologia para crédito. Crédito era um assunto dado, concedido por gerentes de banco, financeiras e tal. Eles não tinham um status alto. Então, nós íamos vender para eles, vamos elevar o nível desse pessoal. Começamos a passar chamar tecnologia de crédito. Aí também tem uma história toda enorme atrás. Nós começamos a trabalhar tudo e trouxemos para o Brasil toda a tecnologia de rating, scoring, tudo nós. E aí, hoje, graças a Deus, os homens de crédito trabalham com uma coisa maior do que olhar o negativo e o positivo das empresas, das pessoas. Bom, e assim a gente montou esse modelo aí, preocupado, portanto, não que o resultado seja o lucro só da empresa. A empresa tem que ter lucro, senão não Claro. tem recurso para investir. Mas quando ela tem esse lucro, tem que respeitar as pessoas, né? Depois a gente vê para frente. Então, não tem assim aquela história aqui, foco no cliente, o cliente é que manda. Não, não é o cliente que manda. Quem manda são os clientes, pessoas, fornecedores, os acionistas, que senão você vai mandar embora, e a sociedade, né? Muito respeito à sociedade. E isso aí é um modelo que depois foi implantado e alguns conceitos, não sei se foi muito rápido. Não, mas perfeito. Passado uma ideia. Não, tranquilo. Assim, você explicou aqui que teve várias mudanças, implementou vários processos, conceitos e modelos novos, mas eu já participei de várias mudanças, já implementei várias mudanças. Na fase inicial sempre há, né, a resistência, não tem como pessoas, né, que questionam, que são céticas, né? Até tem uma frase do Gandhi que eu gosto de usar muito, né? Quer dizer, as pessoas têm medo de mudança, mas eu tenho que ter medo, né, de que as coisas não mudem. Então, eu queria saber como é que você trabalhou esse aspecto aí da mudança, né, da aceitação dos teus novos rumos e processos. E eu li teu livro, né? Você fala muito do ser Serasa. Como é que foi esse processo de, ao final, você realmente ter uma cultura implantada e todos entenderem, vamos dizer assim, vestirem a camisa? Se você puder falar um pouco sobre isso. Vou falar sobre isso, até a Patrícia já pode providenciando ao B, né? Deixa isso daí, mas eu vou falar o seguinte, esse negócio de mudança. Na palestra inicial, falei para as pessoas, fiquem tranquilos, não vai haver mudanças. Estejam tranquilos, nós temos que evoluir. Vamos aproveitar a cultura da empresa e desenvolver a nossa cultura em conjunto. Então, essa frase do Gandhi, eu concordo com você, que é certíssima, mas eu dei uma ampliada nela, dizendo assim que, além de mudar da resistência, mas não mudar, né? Ter medo que não se mude. Ter medo. Então, eu falei, não, então a gente não vai mudar nada. A gente vai chegar lá desenvolvendo, inovando, criando coisas novas, sem mudar abruptamente. Teve agora, recentemente, a primeira-ministra da Inglaterra resolveu mudar de repente, foi mandada embora em dois meses, né? Então, mudança realmente, tem razão, não pode ser abrupta. E também não mudar, já está o outro lá, já está se afirmando, ele está mudando mais cautelosamente. E eu digo isso de
não mudar, porque as pessoas se assustam com a palavra, se assustam com achar que ele vai perder emprego. Não, vamos evoluir juntos, não é? Então, essa é a explicação que eu tenho aí realmente eu não tive problemas com o pessoal de rejeitar ou se preocupar, principalmente que estava um sujeito que chegou maluco, pôs o coração na parede, né? Mas foi assim que a gente fez. Então, essas pessoas foram evoluindo. Como foram evoluindo? Você falou da filosofia do Ser Serasa. Essa é interessante essa aqui, porque realmente fiquei muito feliz que houve muita influência no mercado na relação das pessoas com as empresas. Isso deve ser a fundação, e o nosso modelo ajudou isso. As pessoas eram chamadas de funcionários. Eu falava, funcionário faz função, isso é muito o exército, onde o sargento manda no soldado, no cabo, o cabo manda no soldado, e aí é porque eles têm função. Você não sai da sua função, faz aquilo que está você estipulado para fazer. E essas empresas faziam muito, especializavam as pessoas, treinavam as pessoas, melhoravam as pessoas para fazer a função, né? Então, a gente falou, não, peraí, as pessoas, o que elas precisam ser? Primeiro, ser excelência, né? E para ser excelência, tem que buscar ser o melhor, mas não é chegar a ser o melhor, é buscar ser o melhor, porque a excelência ela vai andando na frente, né? Você vai chegando perto do bom, você que nunca chega na excelência, mas tem que estar pertinho dela. Então, ser excelência, por que é ser excelência? Porque nós começamos a nos reunir e falávamos, e o pessoal participava e tudo mais, e no final o pessoal começou a sentir que assim, não, peraí, nós somos um corpo só, é o que eu falava, nós somos um corpo só, né? O resultado de um precisa ser bom para o resultado do resultado do outro tem que ser bom para um, porque se cada resultado, você não tem que desejar o mal do seu colega, pelo contrário, o bem de cada um. Se todos pensarem assim, a empresa desenvolve. Se a empresa desenvolve, você desenvolve. E assim a empresa desenvolve, você desenvolve de novo, tá certo? Então, a relação positiva entre um e o outro é essa busca. Então, isso envolve um outro conceito que é ser ético, né? O que era ser ético? Surgiu assim, todo mundo... então, a Serasa somos nós, porque é o comando do corpo, né? Serasa somos nós. Aí surgiu outros conceitos de célula, né? Mas também depois a gente... Não vamos ter tempo de falar tudo aqui, mas podemos passar algumas ideias, como, por exemplo, que essa ideia de ser corpo, de ser excelência, mas para ser excelência precisa ser ético, pois não adianta construir pisando na cabeça também nem do colega, nem do mercado. Então, o conceito que está escrito e praticamos nos nossos relacionamentos, padrões morais que tem como princípio o bem de todos. Mas, sim, como falei da simplicidade da comunicação, simplesmente o seguinte: a gente lê muito sobre filosofia, sabe uma coisa, aqueles conceitos maravilhosos, e é isso mesmo. Mas, olha, para nós aqui vai ser o seguinte: ser ético é tudo que você fizer, não prejudicando nada nem a ninguém, é ético, basta isso. É uma comunicação fácil, todo mundo entende o caminho da excelência, seguir eticamente, né? Agora, para a empresa crescer, as pessoas precisam sentir que a empresa, como se fosse dela, a área dela é uma empresa, é o resultado. Ele tem que se sentir como empreendedor, ter iniciativas, decidir para a empresa crescer. Então, a gente chamou de ser empreendedor. Surgiu tudo da palavra Serasa somos nós, a Serasa somos nós. Eu não queria chamar ninguém de funcionário por causa de negócio de função, nem de colaborador, porque ele vai colocar com quem não é? Então, buscamos a palavra, e um dia surgiu, da Serasa somos nós, surgiu Ser Serasa, né? Combinou direitinho, aí começamos a incorporar isso, como cada um de nós falava, Ser Serasa, todos aqui somos iguais. Tem as lideranças de todos os tipos. O líder tem que modelar e todos têm que ser empreendedor, para buscar excelência, mas através da ética. E como faz isso? Ser gente, tem que valorizar o próximo como a si mesmo. Faz esse conjunto, quer dizer, você se aproxima ajudar seu companheiro, seu Ser Serasa, né, colega que trabalha na mesma área ou outra área. Assim, todo mundo se sentia num corpo só, as promoções e tudo
não era mais ligada à função, mas ligada à competência e tal. Põe a C. Uhum. Acho que ainda não. Mas não é Então, a assim. minha pergunta antes era o seguinte, eu, há 30 anos, eu navego aí no universo da inovação, eu sei que você também. Então, no que Você tange é um esse... craque. Você é um Como é craque. que... Tá bom. Então, nesse eixo inovação, eu queria saber, né, qual foi teu enfoque, tua estratégia nessa temática, ou nessa iniciativa de inovação na Serasa? Se me permitir, eu só queria voltar no D E de para bola, se você puder voltar. D de dado, D de dado. Aridado, ok? Não, só para completar essa ideia do Serasa, como é que eu falei de desenvolvimento, né? Às vezes a pessoa trabalha em função, ele vai tendo treinado, e vai melhorando a função, vai crescendo, mas ele cresce na função dele, aprende só aquilo. O nosso modelo de desenvolvimento humano tinha duas facetas. Tinha o lado do desenvolvimento profissional, que é gestão de competências, as pessoas serem preparadas para conhecimento maior, tal, e gestão do conhecimento. A pessoa tem um amplo conhecimento e preparado para as atividades. Então, a partir se ele despertar como gosta mais de uma determinada área, ele não precisa necessariamente esperar o chefe morrer para ele subir. Ele pode ir para outra área. Então, a pessoa lá do recursos humanos podia ir para a informática, vice-versa, marketing, o que fosse. E tem o desenvolvimento pessoal para fazer isso. Você tem do outro lado o desenvolvimento profissional e desenvolvimento pessoal. Isso tudo é um processo, isso não é assim, conversa, não é aquele modelo dos processos, que é onde você mede tudo, acompanha, tem um processo correto. Tudo isso que eu estou falando aqui é organizado pelo MEG, inclusive orientação de medir, né? E os conceitos atrás disso, né? Então, é muito importante dizer. Então, legal. Então, esse modelo desenvolve lideranças, né? E aquela história de não vamos mudar, é gestão da cultura organizacional. Então, a gente vai evoluindo na cultura, né, para criar as lideranças. Mas aí, se eu queria completar nesse assunto. Mas você estava fazendo outra pergunta. O tema da inovação, se você pudesse falar. Inovação. É o seguinte, a questão da inovação, você é até ruim falar para você, porque você é craque nisso, eu sou uma pessoa que sempre gostou e praticou nas atividades, né? Não sou especialista, mas eu pensava sempre o seguinte, puxa vida, as pessoas são criativas, as pessoas criam, querem fazer, mas criar não é inovar, né? Criar pode ser um caminho para inovar, né? Mas para inovar, não precisa necessariamente ser criativo, pode ter método, pode ter maneira de fazer para você chegar à inovação. A inovação só existe se ela for útil, necessária e rentável para ter sustentação, não é sustentabilidade, para ter sustentação. Então, a questão de inovação, eu pensava, puxa vida, como é que vamos fazer? Isso que vai inovar é o marketing, que vai inovar a área de informática, que cria softwares novos, quer dizer, tudo pedacinhos, pacotinhos, né? Que torce a empresa pende para um lado, pende para o outro, de acordo com a capacidade das pessoas que estão nas áreas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que a empresa seja inovadora, né? E aí vamos criar também um modelo, onde tem medida, onde tem processo, onde tem maneiras de conduzir a gestão, né? Então, nós queremos aí, você pode até pôr o E é interessante. Puder colocar, Patrícia, o E? Olha, aí é o seguinte, nessa época que eu estava assumindo a Serasa, era a época onde o mundo estava preocupado com as coisas, não ia bem as economias e tal, e começaram a achar que as empresas eram muito inchadas, muito gordas, né? E começou o tal do downsize. Você deve lembrar bem disso. É que você encolhia os níveis da empresa, né?
para diminuir a distância entre as decisões, né? Nós falamos, bom, peraí, se eu diminuo os níveis, não precisamos precisamos de inovar, precisamos de crescer, e se eu diminuir os níveis, vou ter uma conversa mais rápida, mas não sei se eu ter resultado ter qualidade. Então, eu pedi uma inspiração divina, verdade mesmo. Como é que eu vou montar uma estrutura que possa sustentar todas essas ideias? E esse foi o primeiro passo lá atrás, que eu falei que antes de conhecer a fundação, né? Lá atrás, o primeiro passo de montar a minha estrutura assim, pensando nessa maneira de inovação. Né? Que por isso que eu sempre gostei de Tato, onde passei, sempre teve coisas interessantes de inovação, porque é meu estilo. Então, eu falei, bom, vamos pensar como seria esse negócio de organograma. Antigamente tinha um negócio chamado organograma, e os gestores falavam assim, não, organograma é o seguinte, lápis e borracha na mão, você apaga o quadradinho, o cara some, né? Então, era assim que era o tal do organograma. Eu falava, não pode ser assim, né? Ou então ele faz mais um quadradinho, contrata um cara. Então, o organograma era uma coisa que organizava a empresa, mas era uma coisa assim estática, né? Só dizia qual era a função, qual era a atividade da pessoa, qual era a responsabilidade dele, qual era o orçamento. Aí cada um defendia o seu pedaço. Eu falei, não, temos que fazer uma coisa diferente e pensar na empresa. Bom, estou falando demais. Vou explicar isso aqui que eu acho bastante interessante, que foi muito importante para atividades que eu fiz. Tem lá o tradicional conselho de administração, a presidência, as assessorias para poder perguntar. Tinha uma área como assessoria de qualidade, como tinha uma área de economia, como tinha uma área de segurança informática, que já naquela época nunca tivemos um problema. Hoje em dia tem um tal de evasão, né? Compliance, auditoria ligada. Então, enfim, esse aqui é jurídico. Mexia com dados das pessoas, um jurídico eficiente, bom, adequado, garantia que a gente fizesse essas coisas direitas, em conjunto com compliance. Muito bom. Aí a gente pensou, puxa vida, mas quando eu trabalhava, eu chegava na área de informática e falava assim, olha, tem uma ideia aqui, eu trabalhava em marketing, olha que legal, a gente pode fazer isso, fazer aquilo, tal, o resultado vai ser bom para isso, para aquilo. Aí eu falei, ótimo, vamos fazer assim, mas só que você tem que entrar numa fila, né? Tem o back-off, né? Assim que chama. Você falou, só o ano que vem, que um ano você vai entrar. Eu falei, bom, não pode ser assim, não tem que ser. O cara está ocupado, a gente pode fazer, está desenvolvendo uma coisa, pode fazer outra. Então, a partir disso, a tal do back-off me fez falar, bom, então vou fazer o seguinte, vou pôr na informática, vou pôr um sujeito cuidando do desenvolvimento, né, do dia a dia, das coisas, dos softwares e dos equipamentos e tal, e uma outra pessoa, outro diretor do mesmo nível, só pensando pesquisando o que existe no mundo, pesquisando o que vai acontecer, pesquisando no mercado local, quer dizer, uma pessoa que precisava inovar, né? Mas eles eram juntos, um sentava do lado do outro, né? Porque, inclusive, quando um tirava do outro, entrava no lugar do outro. Então, pessoas do mesmo nível, do mesmo conhecimento. Isso fez com que andasse muito bem. Acabamos assim com o excesso de back-off e começamos a inovar muito na área de informática. E não conceito esparramando para as outras áreas, né? O marketing tem lá o pessoal que faz propaganda, o pessoal que faz pesquisa e tal, mas tem um pessoal que tem que criar, né? Comunicação e inovação de produtos e tudo mais. Então, no marketing também, 2 editores, tá certo? Né? E assim, por exemplo, a área de administrativa, sempre chamava administrativo e financeiro, né? E o recursos humanos entrava aí dentro do pacote. Nós separamos tudo que era, assim, folha de pagamento, legislação, arquivos de funcionários, tudo que era ticket, refeição, todas essas coisas ficaram na área mais administrativa, mais operacional. E aí, aquele modelo que eu te mostrei lá atrás, de desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento para a empresa, desenvolvimento para desenvolvimento próprio.
tem cases fantásticos que aconteceram nessa área, e, inclusive, a gente criou, no Brasil, não tinha necessidade, empregabilidade de pessoas com deficiência. Nós desenvolvemos um projeto tão grande que gerou um aprendizado muito grande, construção de prédio, quando construímos, levando em consideração tudo, né? E viramos as pessoas, não estávamos preocupados em empregar pessoas com deficiência, ajudando a empregabilidade, treinar as pessoas para, dentro das suas deficiências, passar a ser uma pessoa completamente normal no que ela pudesse fazer. Então, ele cria empregabilidade e ofereceu para o mercado. Se alguém quisesse contratar para cumprir depois veio as metas, né, do governo, começou a querer isso e tal. Aí nós tivemos um case muito, muito, muito fantástico, né? Com a empregabilidade de pessoas com deficiência é uma coisa emocionante. Mas vamos passar para... Elcio, fazer uma pergunta, você falou um pouco, né, na área de informática, os dois chapéus, mas eu vejo que a parte de baixo aqui, você sempre tem duas colunas, né, o azul mais escuro e mais claro, e eu lendo o teu livro, eu vou fazer a pergunta direta, você fala muito sobre um conceito que é muito conhecido, o próprio, né, Dagnino, que está aqui, ele sempre reforça, que é que você chama de estrutura foco-matricial bipolar. Você poderia talvez aproveitar essa figura, falar um pouco sobre esse conceito, né, que é bem inovador. Esse conceito surgiu justamente naquele momento que eu busquei inspiração divina, né? Porque precisava montar um negócio novo, não queria diminuir níveis, achava que tinha que ter líderes na empresa. Foi quando eu sei lápis e papel na mão. Pensei e surgiu a ideia de fazer um diretor para inovação e um diretor do dia a dia operacional. Foco é foco da informática, foco do marketing, mas sempre cada um dos dois, tá certo? Por isso tem as colunas, né? E você tem matricial, porque todas as áreas, mas não é matricial que fala, não é matricial uma empresa, não. Nós tínhamos aqui os comitês, né? O comitê de cada área era o seguinte: para fazer um projeto novo, a gente não punha só as pessoas especializadas, porque a cara de informática é porque vai desenvolver um software novo. Não, peraí, chama o cara do marketing para ver o que vai acontecer. Põe nessa comissão aí. Aí, assim, e vai precisar de gente, será que aqui gente tem? Põe o cara... Então, a primeira reunião, tudo se reuniu e falava o que era o produto, todo mundo conhecia, todo mundo fazia a lição de casa. Os que não precisavam continuar mais, saía, mas continua Então, tinha contábil, fiscal, diretivo. Então, você vê comitês técnicos, comitês executivos e comitê de controle. O controle era mais fixo, que é o tal para corresponder à auditoria externa, ao compliance, né? Mas os comitês executivos passava muito pela ideias novas, tal como comitês técnicos, né? Então é isso, cada coluna, cada área, cada foco, né? É o foco planejamento, o foco que é a área marketing, informática, administrativo, financeiro. Cada diretoria tem 2 diretores. Por contrário ao que estava fazendo o resultado, porque você produz mais, você melhora, não, você diminuindo, você não cria, você não tem espaço, né? E dava espaço para as pessoas. Então, tinha diretorias e superintendências dentro dessa mesma coluna tradicional. E a matricidade se dava nas nossas reuniões, no planejamento que a gente faz de TV. Deu para entender? Não, foi muito... Deu, não, ficou claríssimo. Não sei se quer usar esse slide, acho que talvez um outro, mas hoje em dia está, vamos dizer assim, se agruparam, né, 3 conceitos ou 3 metas que já existiam em uma sigla famosa ESG, que você conhece. Inclusive, hoje tem muita coisa que muitas empresas são cobradas, né, por indicadores de ESG, né, mais ou menos em uma das 3 colunas, né? E, claro, em termos de governança, acho que já ficou claro aí que você, né, trabalhou já na época, no G,
no S você trabalhou fortemente, né? Então, não sei se você quer comentar alguma coisa mais sobre o Pode ESG. por AC aí, pode por AC, vamos comentar assim, eu acho que você puxou um assunto muito AC, interessante. então tá bom. Bem atual, C. C de cara, é isso. Você viu lá dos comitês e tal, então ali a gente, por exemplo, Recursos Humanos vai resolver uma questão social, né? Lá, então, puxava todo mundo para lá e todas as áreas, não, podemos desenvolver um software para resolver esse assunto, o outro, não podemos. E assim você conseguiu no matricial amarrar. Mas, naquela época, interessante, que o Dagnino, mestre, pode lembrar bem, existia um conceito lá de triple bottom line, né? Eram os três, o que falam hoje do ESG, chamava assim no começo, triple bottom line, né? Uhum. O aspecto econômico, o aspecto social, o aspecto ambiental, mudaram de nome, deram roupa nova, todo mundo acha que descobriu a pólvora, mas nós tivemos um cuidado de levar isso a sério, né? E isso foi um grande fator de desenvolvimento da empresa, tanto aqui como lá fora. Por quê? É o lema da sustentabilidade de uma maneira com processos, tá certo? Então, a gente criou processos para tudo, olha, está lá aspectos econômicos, aspectos sociais e aspectos ambientais, era o triple bottom line. Tá certo? Uhum. Deu uma perninha voando assim, já falo sobre ela. Então, nós descobrimos assim, mostramos a praticar coisas, cuidados com o meio ambiente, né? Mas tudo através de política para isso, e exatamente como se faz uma gestão. Então, esse é um modelo de gestão da sustentabilidade. Eu olhava para aquilo lá e falava, então, temos que olhar isso pensando nas partes interessadas, os acionistas, os clientes, os senhores, as pessoas, a sociedade, que podia ter um processo para coisa dessa que você viu lá no modelo. Daí a gente ter resultado para os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Aí veio o seguinte, bom, mas se a gente fizer tudo isso bonitinho, mas fizer sem pensar nos valores, foi quando a gente criamos essa perninha, né, do triplo bottom line, deixou de ser triplo, tá certo? Porque você ganhou mais uma perninha. Isso aí entrava cada uma dessas coisas, eu posso contar para você, eu já contei um dos pessoas com deficiências, né? Eu não gostava nunca assim. Eu perguntava, chegar na empresa assim para fazer, eu perdia. Você está vendo aqui, nós temos um reconhecimento aqui de todas as áreas, porque ele chegava lá para fazer uma avaliação do work. Quantos negros tem na empresa? Eu falei, eu não sei. Eu tenho gente aqui. Não pergunto se é preto, contrato. Não, mas você vai perder ponto. Não tem. E quantas mulheres tem aí? Eu falei, mulher eu sei. Sabe por quê? Eu tenho que ter banheiro para mulher e para homem. Naquela época, assim, né? Então, eu não sei quantas mulheres trabalham aqui e quantos homens trabalham ali. Então, essas coisas, sabe, que o Estado fica falando, assim, para avaliar uma qualidade de uma empresa, saber quantos pretos e quantos brancos, quantos japoneses, se é homem, se é mulher. Não, é gente, né? É gente. Então, já pensava assim, né? Então, esses aspectos sociais é muito importante. Quanto aos aspectos ambientais, a gente, em tudo, nós construímos um prédio, o Dagnino deve conhecer, foi o primeiro prédio de São Paulo que atendia todos os recursos, né? Todos. Então, aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos ambientais, valores, assim. O modelo da Serasa foi baseado nos princípios cristãos, certo? E aí traz os valores, né? E os valores. A gente já viu ética, essa coisa toda. Mas como que a gente fazia? Isso era, na prática, a gente realizava cuidados com o tipo de papel que usava, né? Eu cuidava de aproveitar todo o retalho de papel. Eu usava muito papel no começo, depois começou a diminuir. Fizemos, interessante, eu descobri um dia que tinha um equipamento que foi muito usado por aí, que recuperava a água utilizada de descarga, todo equipamento lá e pôs lá para fazer isso, para fazer nos jardins que eram muito grandes, muito bonitos,
então precisava regar, né? Então a gente usava essa água. Mas para provar que aquela água era boa, a gente fez o seguinte, fez um aquário enorme, né, em cima da caixa, e peixes brasileiros, né? E a água que eles viviam lá era aquela água. Isso mostrava que a água estava limpa. Estava 100%. O pessoal podia, o que trabalhava na Serasa, podia acompanhar o crescimento dos peixes. Uhum. Outra coisa que fizemos aí para deficientes foi o primeiro, não sei se existe mais hoje em dia, jardim sensorial. Porque eu tinha um jardim muito bonito na empresa, nós cuidávamos do meio ambiente, né? O ambiente tinha as árvores, observávamos as árvores, tinha árvores lá que nós fizemos o prédio e preservamos as árvores da Mata Atlântica. Nós não podíamos arrancar para fazer brota no lugar, não. Nós preservamos acho que 9 árvores ainda quando compramos a área lá para construir o prédio. Nós chamamos gente para classificar aquelas árvores, tinha uma classificação das árvores. Então, mostrar com o gesto, tá certo? Às vezes eu não estou cuidando da mata Amazônia, mas estou mostrando que tem que cuidar, tá certo? E como cuidar que você pode. Então imagina um jardim sensorial, tinha muito por causa do projeto de pessoas com deficiência, então as pessoas tinham um jardim só para eles, com música, com tato, era muito interessante. Então, essa questão de sustentabilidade, a pessoa confunde muito com sustentação, né? Então, sustentabilidade nós tínhamos cada um dos aspectos para atender os acionistas, ter resultados financeiros e econômicos, aspectos sociais, mostrei algumas coisas, ambientais, mostrei alguma coisa, e temos bastante ação nisso aqui, e essa dos valores repercutiu muito interessante, porque o mundo estava usando o triple bottom line, e a gente botou uma perninha de valores, porque dentro do conceito de qualidade você tem que respeitar. Não adianta você fazer as coisas, praticar, ter processo de política e não ter valores adequados para fazer isso. Tá certo? Não, legal. Você poderia aproveitar e falar um pouquinho, né? Sem dúvida, tudo começa, né, em tese por isso. Então, uma estratégia, como é que foi o planejamento como é que é o ciclo de estratégia e planejamento da Serasa, quem participava, como é que era o envolvimento, né, dos colaboradores, né, assim, das pessoas, da gente. A gente chama de Serasa. Terceirado. Então, como é que funcionava esse lado? Obviamente, não era um processo clássico de plano estratégico, onde 10 pessoas sentam numa sala, imagino eu. É interessante. Isso daí, temos um amigo que vai gostar, o Haroldo Ribeiro. O Haroldo Ribeiro é um big do especialista em negócio de PSA, né? E conhece tudo. Então, aí a gente está vendo no planejamento um PSA. Só que ele tem sistema, dinâmica, né? Tem os sistemas internos, sistemas externos, as fontes externas. Então, nesse modelo, aí não vai dar para você ver que ele é bastante grande, mas ele é bastante didático, se você ver que a gente cuidava, né, das diretrizes de gestão, dos projetos e planos, da comunicação. Como é que a gente fazia isso? Todas as pessoas da empresa tinham oportunidade de participar. Nós tínhamos 2.200 funcionários de participar do planejamento. Tinha um método para isso. A gente tinha uma série de ações durante o ano para colher opiniões, ideias de qualquer um, né? Que dentro do processo de liderança ele ia colecionando, né? Daí ele fazia as reuniões dentro das áreas, se ia organizando para que um dia todos fossem para um evento chamado Planecer. Mas para o Planecer, que é todos os terceirados reunidos, que juntaram, não vou explicar todos eles porque é exaustivo, mas o evento que a gente reunia fechava cerca de 60 pessoas, mais ou menos, num hotel, ficava uma semana fechado, trancado, como se fosse seminário. Tínhamos que fazer o planejamento, sair de lá com o orçamento pronto, com os projetos prontos, datas com medidas, porque depois não adianta você fazer, temos que fazer esse projeto, vamos terminar toda data. Não, tinha
verba destinada, ou pessoas que iam trabalhar. Daí lá ele falava, não vou ter, não dá para fazer. Então a gente podia... Mas essa reunião que tínhamos no Plano Ser decorria de uma série de outras reuniões que chamam Acontecer, Renascer, Realize. Os nomes devem lembrar algumas coisas. Eu tenho... quando, no meio do caminho, alguma coisa acontecesse, numa dessas fases, foi feito um projeto para acontecer, ele desse problema, assim, não vai dar para fazer, porque aconteceu um problema, mudou a lei, não sei o quê, e tinha garantido que ele fazia um encontro chamado Recrescer, retomava aquele assunto no meio do ano, em qualquer momento, para ver como poderia fazer acontecer o projeto. Então, você vê que tem, dentro do PDCA, a gente construiu o modelo de planejamento estratégico da Serasa. Né? Então, esse aqui é bastante exaustivo para explicar tudo, mas, basicamente, dentro desses modelos todos, se você não tiver sistemas, né, ligando, não adianta nada. Né? Então, esse é fundamental no modelo de gestão. Então, esse aí, o planejamento de gestão estratégica envolvia o ano todo, porque toda segunda-feira nós nos reuníamos a diretoria e alguém tinha um software que nós desenvolvemos que tinha todos os projetos que estava fazendo, quanto estava dentro do... Essa pessoa ia lá e trazia uma pessoa que tivesse terminado, ou uma pessoa que estava tendo dificuldade, ou uma pessoa... sabe, ia lá falar com a diretoria toda, né? Já resolvemos o problema ali, se vai acontecer, não vai acontecer. Era uma reunião semanal, toda segunda-feira, de cedinho até noitinha, né? A gente não tinha horário, você ia para almoçar, jantar, nada, comíamos ali mesmo e ficávamos... Todo mundo adorava isso, porque depois fica fácil de trabalhar, né? Porque você já sabe o que quer, quanto pode gastar, com quem que fala, né? Então, funcionou muito assim. Está explicado isso aqui? Perfeito, não, está ótimo. Só queria te passar uma informação, o Haroldo Ribeiro, que você referenciou, está nos assistindo também. Então, agradece bastante. Olha, você tem todos os méritos aí do seu trabalho, é fantástico. Obrigado, Haroldo. Bom, com todas essas ações, né, que você está comentando, essas iniciativas, essas considerações, a Serasa foi reconhecida, é reconhecida no Brasil até mundialmente, e com isso recebeu uma série de prêmios, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, quais foram os principais prêmios, quais te deram mais orgulho. Acho que é interessante falar um pouco sobre isso para a gente. Ah, bom, estou me mandando tomar água, estou ficando com a voz meia outra. Imagino. Não tenho data presidente da República, não, viu? Tranquilo. Tem alguém que toma água durante a apresentação. Mas você falou de prêmio. Isso é interessante. Não adianta você buscar lá ser o melhor empresa para trabalhar, você melhor em marketing. Né? Primeiro, você tem que sair, isso tem que sair ao contrário, tem que sair de dentro desse modelo de gestão. Né? Na hora que nós atingimos a qualidade de excelência, nós estamos trabalhando o tempo todo, cada um dos critérios, né? Tem o critério de pessoas, tem o critério, cada um dos critérios dentro dos valores. Então, a gente qualificava tanto que quando convidavam a gente, ou a gente se inscrevia numa premiação, a gente ganhava, porque nós tínhamos tudo desenvolvido dentro do modelo de gestão. Então, se você olhar aqui, você vê aqui, caso você vê uma parte disso, nós temos, orgulhosamente, 3 prêmios aí da qualidade, são essas aqui, que podemos falar. Tem o Ibero-Americano, né? O Ibero-Americano também do outro lado. De toda a qualidade, marketing, pessoas, todos os setores de economia e social. Né? Tudo aqueles peninha lá embaixo do PDCA, lá, que a gente mostrou, o Triple Bottom Line, cada uma delas, todas,
nós sempre que participávamos, era convidado, nós vamos receber o Prêmio Mônaco em Madrid, né? Foi na Suíça, tá certo? O relatório nosso de gestão, o GRI é um estádio mundial, né? Que recolhe os melhores cases, os melhores relatórios feitos nas empresas no mundo e já tem um critério de avaliação, né? E estamos lá e recebemos para depois falar também, né? Então, outras coisas, a gente teve muita participação também na área de crédito, né? A gente virou especialista, lançamos em inovação, o rating, né? Nós tínhamos classificação de empresa de uma maneira nossa aqui, desenvolvemos métodos para classificar, igual classifica os países, né? Buscamos lá fora tecnologia para fazer rating de empresas. O rating de empresas é interessante, uma coisa que nós inovamos muito. Quando já tínhamos a avaliação das empresas, faltava uma perninha, né? Eu falava, bom, peraí, tudo bem, vamos postar o dinheiro, a empresa está indo bem, está dando lucro, mas ela está sendo avaliada no crédito, mas ela vai botar isso aqui onde? Então, é para fazer uma indústria, fazer isso, fazer aquilo. A gente buscava avaliar o aspecto social não, de sustentabilidade, né? Funcionário, não tal. E a gente põe na avaliação de crédito para o banco decidir se ele queria dar ou não. Então, isso foi uma novidade muito forte, né? Que a gente pôde fazer. Associamos as empresas do nosso setor, no mundo todo, nunca pensaram nisso. Nós desenvolvemos a certificação digital. Quem implantou a certificação digital e com a extensão que tem hoje no Brasil fomos nós. Temos lá um banco, lá na Bélgica, um banco fantástico. Se tiver guerra, pode pedir para eles, vamos lá, esconder que não pode jogar bomba atômica, que não tem jeito, guarda os segredos lá da certificação digital, né? Então, você me perguntou dos prêmios. A Serasa foi reconhecida em todo o setor de atividade em decorrência do modelo de gestão. E eu tive o prazer de estar sendo uma pessoa que liderava esse processo dentro da Serasa. Acabei também sendo muito reconhecido, graças a Deus. E nada disso afeta a obrigação de fazer o que a gente tem que fazer. Eu mudei o jogo da Serasa, que era banco dos bancos, para a serviço do desenvolvimento do Brasil. Desde o dia que a gente começou, a gente mudou o slogan, a empresa nossa vai trabalhar a serviço. Por isso que eu tive certificação digital e outras coisas mais de contribuição para a economia brasileira. Nós começamos a desenvolver, que hoje tem muitos esses indicadores todos que tem por aí, nós tínhamos muitos dados, começamos a criar indicadores e pôr na imprensa, né? Oferecer gratuitamente, regularmente para a imprensa, que tínhamos estudos setoriais, mas a gente podia ter dados de tendência de PIB e tudo mais. Isso dava uma matéria que não tinha dia que os jornais e as revistas nós não tivéssemos presente. Até a Globo dava notícia nossa. Por que até a Globo? Porque ela nunca falava de empresa nenhuma, né? E essa falava. Não falava de jeito nenhum, mas ela foi obrigada, porque os números que a gente punha no mercado, ela tinha que contar também, né? Com certeza. E, às vezes, pedia estudos específicos para nós, para poder ser exclusiva na informação, assim como outros veículos também. Mas tudo isso eu estou contando, porque eu quero estimular esse povo todo brasileiro a participar da fundação, do MBC, né? Nós temos agora uma entidade muito boa, depois não sei se eu vou ter tempo de falar. Eu queria perguntar esse MBC, se pudesse falar um pouco sobre, né, a missão do MBC. Você participa, né? Você acha que se fundou o MBC, inclusive, né? O MBC é uma história bacana. A barriga é a fundação. O que foi? A gente tinha um trabalho na fundação lá, você é presidente hoje, sabe como é que é o envolvimento da fundação, era muito prestigiado, tinha consolidado muito a sua imagem como empresa, né, como instituição de avaliação das empresas e tal. E nós conseguimos entrar nas empresas. As empresas participavam, né,
do Prêmio Nacional, mas era difícil de atrair as micro e pequenas empresas, não tínhamos a rede, não tínhamos meios de atingir. E tinha várias, quando foi criado pelo governo Collor, inclusive, incrível que pareça, todo esse movimento maravilhoso decorreu do governo Collor, né, que fez o PBQP e a qualidade e produtividade, criou a fundação, criou outras entidades, tal, tinha várias entidades para melhorar a competitividade do país. Mas, então, o Jorge Gerdau é um grande empresário, referência nacional e internacional, mas ele fala assim, eu sou fanático por qualidade, né? Já começou fanático lá atrás. E aí ele também tinha uma preocupação que eu tinha lá na fundação, que não conseguíamos expandir para outros, todo mundo, a fundação, evidentemente, mas eu, na época, liderava lá, como você lidera. Ele me procurou e falou, pô, nós temos a mesma causa, se ele luta aqui, eu luto lá, porque ele desenvolveu lá no A empresa dele foi muito pioneira, levou o Falcone para o Japão, tal, e a empresa expandiu, ele ficou muito entusiasmado com o assunto. Aí ele criou para as outras empresas, como ele era preocupado com a sociedade também, ele criou um modelo de avaliação para pequenas empresas. Baseado na fundação. Então, havia já, ele era conselheiro também, então, havia uma troca de conhecimentos. E foi um sucesso, né? O evento dele lá tinha 1.000 pessoas, tal, para entrega dos prêmios, que entregava para muitas empresas e categorias, tal. Ele achava que podia ajudar a levar esse modelo para o Brasil todo, mas tinha um desafio maior, né? Também nós juntamos e pensamos, puxa vida, nós não conseguimos penetrar na área pública, né? Os governos, a prefeitura, o governo federal, não tinha jeito, não sei. E eles que criaram o BBQP, né? E não usavam aquela... Né? Então, começamos a discutir, então, o que eu tenho que fazer? Não anda por quê? Porque o Comitê Brasileiro de Qualidade e Produtividade é comandado, é liderado pelo governo. O governo não anda, o governo anda devagar, né? Tem outros motivos, não interessa, mas os ministros de governo, Casa Civil e tudo mais, não fazia a coisa funcionar. Pois não precisamos deles, eles precisam estar junto, e não para a gente estar junto deles. Então, nós precisamos desenvolver o OMBC. E aí, depois disso, a gente começou o Musa, o Edson Musa, que foi também da Fundação, ele está ainda, mas ele veio conosco para montar o OMBC. Então, o Gerdau, eu, o Musa, o Maciel, né? O Maciel também foi da Ford e tal, ele começou também com a gente. No começo, começou a montar uma entidade que pudesse fazer, entrar no governo de pequenas empresas, que a Fundação tinha um modelo, mas não tinha condição de fazer essa por causa inclusive por rede, né? Tinha estaduais, tal, mas era realmente difícil. Então, discutimos tal, até nas discussões que a gente queria movimentar a questão da qualidade, o MUS até teve ideia, mas então, isso não é um instituto, nada, é um movimento. Daí surgiu a palavra MBC, Movimento Brasil Competitivo. Legal. Né? Assim que começou, né? E daí nós começamos, e hoje a MBC tem tido muito bom, conseguiu. Primeiramente, ele começou na área de pequena e média empresa, junto com a Fundação, foi feito muita coisa, junto com o SEBRAE, eventos fantásticos, então conseguiu, andou. Depois conseguiu muito trabalho muito importante de receita e despesa junto com consultorias externas, utilizando recursos de empresas que não tinham interesse no assunto dentro dos estados, né? Não podia estar com
o interesse dele não podia estar ligado com o trabalho de consultoria que ele tinha que fazer para o governo. E deu muito certo, muitos estados, resultados fantásticos, né? E a coisa foi evoluindo. O Eduardo, lá de Pernambuco, era fanático por isso também. Depois ele se converteu ao capitalismo com o trabalho que fez. Uhum. Tanto é que ele foi candidato a presidente, acabou morrendo, então, mas era um defensor desse assunto. E assim, vários governos. Mas a coisa vem evoluindo, e hoje o IBC está muito dedicado a isso mesmo, né? Preocupado com questões do Brasil. Então, tem alguns temas que está sendo... Educação, né, se não me engano. Educação, o Custo Brasil é o forte, mas é educação, Custo Brasil, né? São quatro pilares, né? Que o IBC atua hoje, mas e tem até uma frente parlamentar para cuidar da frente parlamentar para trabalhar essa legislação para o Brasil, que tem uma deficiência anual de 1,5 trilhão. Se fechar imposto do Brasil, perde 1,5 trilhão por ano, né? Os 4 pilares são a transformação digital, governança e gestão, a redução do custo do Brasil e educação, né? Educação, todos nós temos que ser fanáticos, né? Eu vivo muito isso, o Guedal, o Rosíris, Silva, e assim vai. Eu posso educação, tema, mas tem o Instituto Sena, tem o CIE, tem tantas outras entidades que cuidam, empresas que cuidam. A Serasa mesmo, eu não contei, mas que nem vai dar tempo de contar. Nós criamos lá dentro da Serasa para educar. Tinha cursos para... geralmente nosso pessoal tinha nível elevado, mas parentes deles estavam começando um curso de alfabetização para sogra, sobrinho, podia ir lá fazer o curso e assim desenvolver. Tem uma sogra que começou a fazer o colegial e terminou como universitária. Olha só. Mas ele tinha, fazia... A coisa era assim, você a gente entender, e é um modelo que eu acho que poderíamos... outras empresas poderiam fazer. Eu trabalhava, nós tínhamos um prédio grande. Tinha restaurante, tinha lanchonete, tinha estacionamento, tinha computador, tudo. Trabalhava todo mundo dia e noite, mas à noite tudo ficava 10% do pessoal. Então tinha um espaço enorme, inútil. Então nós pensamos, puxa vida, nós podíamos utilizar isso para alguma coisa, e pensamos em educação. Então, dentro daquele modelo de educação, nós incluímos cursos. Então, fizemos uma faculdade, e o pessoal nosso participava normalmente do vestibular deles, né? Os que passavam e estudar dentro da Serasa pagavam o acordo com a faculdade seguinte: vocês mandam os professores, nós damos espaço, restaurante, tudo. Vocês só mandam os professores, a marca de vocês, a metodologia de vocês, e vamos fazer como se fosse uma extensão da faculdade. Então, não, isso é barato para a gente poder manter isso. E os alunos era maravilhoso, né? Porque eles estudavam, mas à noite, os que não tinham lugar na garagem, paravam o carro lá dentro, tinha lanchonete, tinha segurança, né? Tudo. Só de economia de carro, de transporte, que ela fazia, já podia pagar, já compensava para ele fazer o curso lá. Então, nós formamos gente, chegamos a formar gente até no curso de pós-graduação, lá dentro da própria Serasa. Aí, a pós-graduação já foi com a Getúlio Vargas, e era especialização em crédito. Então, temos hoje aí gente no mercado aí, participando. Então, nós tínhamos uma preocupação com essa questão de educação lá. Eu falei, aproveitava os espaços, você fazer essa questão de chamar o Dosh lá para assim, vamos inovar aqui, educação. Então, veio a ideia de fazer isso. Bom, tem, eu sei, bacana, mas você pode perguntar à vontade aí que... Não, bacana. Nós estamos quase chegando ao final, temos aí uns 5, 10 minutos, porque começou atrasado.
começou atrasado por minha culpa, mas fazer uma pergunta interessante. Você falou várias vezes do prêmio da FNQ. Você pudesse falar um pouco do teu envolvimento na FNQ? Você teve, né, funções consultivas, né, na FNQ. Falar um pouco, né, da tua experiência com a fundação. Posso falar assim, põe aí pede para botar o troféu aí na... Eu ponho sim, só um instante. Ah, beleza. Obrigado, Patrícia. Não pôs, é o troféu. Aí, bom, quem não conhece, esse é o troféu da Fundação Nacional da Qualidade. Se a gente contar esses pauzinhos aí, são 7, tá certo? Cada um deles é um critério. A empresa tem que superar, vencer, para poder chegar lá no prêmio no outro lado. Uhum. E aquela bola assim fantástica é o que está ajudando a empular que é a fundação. Então, é muito simbólico esse. Então, eu cheguei na fundação, você entende por que eu cheguei na fundação, porque eu estava procurando um modelo, encontrei um modelo na Fundação Prêmio Nacional da Qualidade, que é o MEG. Gostamos, participamos, e no primeiro ano fomos segundo colocado. Tinha sido a IBM, a Xerox, aí ficamos na finalista. Citibank e o Serasa, imagina, é mais uma multinacional. Nós ficamos em segundo lugar. Depois, num desempate lá qualquer. Mas, puxa, eu fiz uma coisa outdoor. Antigamente a gente tinha outdoor, fizemos Serasa, tinha a primeira empresa brasileira chegar como finalista. Você é doido. Falei, eu tenho mais, o ano que vem, o ano que vem vão estar participando para ganhar. Então, professor, mas você é louco, você pode dar sua cara apanhar, porque se você não ganha, seu patrão vai achar que você não está fazendo um bom trabalho. Não, pelo contrário, vai ver que estou lutando pela qualidade. Então, todo ano a gente chegava e falava, estimulava as pessoas, falava, vou me candidatar. Mas a gente se candidatava, teve para vencer essas barreiras todas aí, você podia se candidatar de 5 em 5 anos. Eu cheguei lá na fundação, acabei, antes de ganhar o prêmio, eu fui lá, tive a minha presença no conselho, né? Foram com a minha cara, sei lá, e eu participava sem tempo, ganhei o prêmio nenhum, ganhei o prêmio depois. Mas os prêmios é muito, muito, muito sério, muito, muito importante, porque ele podia tinha que ser o melhor nessas 7 alternativas e no resultado social, econômico, ambiental, e ter valores, ter princípios, né? Então, a gente... eu fiquei na fundação, aí me envolvi, e eu achei que... Eu tinha um compromisso, quando eu ganhei a primeira vez, um compromisso que já era combinado antes, falar, se ganhar, tem que difundir, porque o nosso negócio aqui é fazer com que todas as empresas brasileiras tenham possibilidade de interesse em participar desse projeto que melhora as empresas, porque as empresas ficavam com medo, não se inscreviam, porque não, já pensou, eu, fulano de tal empresa, vou lá e não ganho o prêmio, que vão achar meus acionistas. Então, eu falei, não, eu fiz a cara para apanhar, recebemos, vamos lá, e muita gente começou a participar, e quem não participava depois disso, olhando para os resultados das empresas que ganhavam, o MEG era distribuído graciosamente, todo mundo pegava o MEG, mas ele não ensinava nada. O grande segredo da fundação, meu ânimo com a fundação, foi que ela não era descritiva. Ela não dava receita, ela não treinava. Ferramentas, nada. Ela só treinava o MEG. Cada conceito daqueles nós fazíamos curso no Brasil inteiro para mostrar como ele funcionava. As empresas pegavam aquilo e começavam a falar, se eu tivesse. Umas desistiu porque achava difícil, mas quem você quer subir nos pódios sem ter dificuldade? Então, eu costumo comparar o Prêmio Nacional da Qualidade a uma questão como a Olimpíada, né? O cara é difícil, para chegar lá, o cara precisa ralar, mas não são milhares que ralam. Milhares, melhores do estado físico, milhares quer chegar lá no pódio, lá primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, que seja, mas quer chegar no pódio.
Então, e aquele que chega no pódio, ele vira referência, né? Como é que ele faz? Onde que ele treina? O que que ele come? Tá certo? E assim é o prêmio. Então, o prêmio é fundamental. E essa mensagem eu queria deixar aqui com você e para todos os meus colegas. Vamos voltar a ter o Prêmio Nacional da Qualidade e não dar prêmios setoriais, porque não adianta você ganhar um prêmio desse aqui, do Marco Maravilhoso, eles estão todos maravilhosos, necessários, mas isoladamente não é gestão. Isoladamente é um desempenho adequado. Todos eles juntos é gestão. E aí, então, meu grande mensagem para todos os meus queridos colegas, amigos da qualidade. Vamos reativar a Fundação como Prêmio Nacional da Qualidade. Queremos ter alguém no pódio, não quero ser eu, não. Quero que alguém esteja no pódio e outros milhares queiram chegar lá. E assim nós vamos poder ajudar a fazer o que se propõe o prêmio. O prêmio se propõe a melhorar a qualidade da gestão. Não adianta você dar prêmio. Tem um monte de, setorialmente, tem um monte de organização que, por interesse dela, ela nem premia, tá certo? Ela quer que você seja os melhores nisso, melhor naquilo, né? Então, são prêmios. Agora, na Fundação, nós queremos dar o Prêmio Nacional da Qualidade, botar no pódio uma empresa para ser referência, para poder difundir e dar curso por aí. É essa a mensagem que eu gostaria de deixar e falar que foi uma alegria. Eu eu agradeço muito a você a oportunidade de falar isso que eu estou falando. Todos os nossos colegas, né? E não espero ter atendido aí, talvez eu não possa ter exposto com a vontade e o desejo de todos, mas espero que tenha deixado alguma mensagem para da Serasa, alguma mensagem e algum conhecimento sobre a questão da qualidade. Mas, o Elcio, não terminou ainda. Antes de passar uma última vez para você a palavra, eu queria fazer uma... Foram várias perguntas que você acabou respondendo todas. Eu acho que não teve nenhuma pergunta não respondida, mas tem uma que eu queria fazer para você. O nome dela é Michele Aparecida, né? E ela pergunta, Michele Aparecida de Souza Goulart, ela pergunta o seguinte: sonho em ser uma gestora proativa. Sonho em ser uma gestora proativa e de sucesso em uma organização. Eu quero somar. Qual o conselho que o senhor Elcio me daria? Primeiro, ela tem a primeira coisa que é importante. Ela quer. Então, ela quer somar. Quer. E ela falou a palavra, isso, interessante, somar. Porque quem quer subir e chegar a ser alguma coisa na vida não pode pensar que eu quero e eu vou ser e os outros que se dão. Não, ela falou verdade. Só pode acontecer isso através de algumas coisas. Primeiro, ter que querer. Segundo, conhecer, preparar, estudar sempre, né? Terceiro, ser humilde e começar numa posição que a sua competência atual permita. Eu comecei como estagiário, como bolsista de um cursinho e virei vice-presidente do Conselho de Administração da maior escola de administração de empresas da América Latina. E, porque estudava muito, né? Dedicava muito suor, né? Eu não sou gênio, não, pelo contrário, eu me acho uma pessoa média de inteligência, né? Mas muito esforço, dedicação, busca de conhecimento. Ame ao próximo, tenha respeito ao próximo, trabalhe com ética, né? E Deus ajuda. Pode ir lá que você vence. Tá bom. Bom, Elcio, você dá muitas palestras, né, você escreveu o seu livro, né, que eu li, é muito bacana. Eu sei que você falou já de várias coisas, Serasa, da FNQ, mas se você fosse dar uma mensagem geral, né, você já colocou várias em blocos aí, mas se você quisesse falar assim, finalizar, né, o que como o título diz, né, você tem uma vida voltada, né, à experiência, à qualidade, à gestão. Se você quisesse, né, puder fazer um wrap-up, né, uma mensagem final, seria legal para todos que nos assistem. Legal, mas antes disso, eu vou incluir, né, nisso, eu preciso falar aqui a respeito do senhor Guaranha, né, senhor Dagnino,
Estão aqui. Um grupo enorme, maravilhoso, de profissionais de qualidade. O que eles conseguiram fazer? Eu não participei da abertura da fundação da ABQ. Eu fui convidado, sou um acadêmico convidado, mas eu vejo o trabalho, acompanho o trabalho que eles estão fazendo. Eles conseguiram reunir o conhecimento, a inteligência da qualidade numa academia, né? Uhum. Então, eles estão garantindo o conhecimento e o desenvolvimento dos conceitos de gestão, né, para o presente e para o futuro. Então, eu queria deixar essa mensagem ao que continue, que é isso mesmo. Nós tivemos a fundação com um prêmio, a ABQ com conhecimento, o MBC com ação direta, sim, ajudando governos, né, ajudando o Brasil diretamente, não o governo, mas o Brasil fazendo grandes temas, né? Educação, Custo Brasil. Então, assim, nós precisamos, que esse conjunto de coisas é necessário. Então, eu acho que a ABQ tem um papel bastante importante em reunir essas competências, que é fonte para o crescimento Inspiração. Da inspiração das outras fundações. Bom, na verdade, é o seguinte, eu poderia deixar para o jovem. Talvez o jovem hoje está sofrendo um problema que eu gostaria que as escolas estão deixando a desejar, ensinando coisas que não precisa e não ensina coisa que precisa. Então, vamos trabalhar todos na educação, ver se a gente ajuda nisso. E o jovem ter consciência do que ele precisa aprender, é aprender coisas que ele possa praticar, né? Não importa que ele faça um curso técnico, uma faculdade, ou faça um curso de especialização em alguma coisa, mas agora ele tem que fazer isso pensando que ele está fazendo aquilo não é para ele ganhar dinheiro, dinheiro não é Deus, ele tem que fazer aquilo para ele poder construir e receber resultado, inclusive dinheiro, na vida profissional dele. Ele, olhando a escola, olhando o aprendizado dele, com o objetivo de construir, né, para si e para o outro. Na medida que você cria meio ambiente, puxa vida, se você tiver pulado numa piscina limpa e fazer sujeira, né, você vai se sujar. É certo? Então, mantenha a piscina limpa para todo mundo pular dentro dela, junto com você, nadar, se divertir, crescer, aproveitar, né? Então, essa é a mensagem que eu posso deixar, é a seguinte: jovem, procure fazer uma especialização, qualquer que seja o seu trabalho, que você buscar a sua especialização, o seu caminho, lembre-se que você precisa ter uma gestão usando a tecnologia da qualidade. Olha, isso pode fazer em casa. É só pensar nas coisas que nós falamos aqui hoje. Dá para a gente fazer, a gente praticar cuidado com o ambiente, podemos praticar ética, podemos praticar ajuda ao próximo, respeito ao próximo, tá certo? E a ética e a fé leva a muitos lugares bons e importantes. Não esquecendo, para se desenvolver dentro de uma organização, tem que procurar entender esses conceitos da qualidade. Eu acho que complementando, traduzindo o que você falou que você estudou muito, você aprendeu muito, né? Eu acho que isso é importante que você falou agora de especialização, porque antigamente a gente falava assim, se estudava para trabalhar, se fazia uma faculdade, né? Se trabalhava o resto da vida com esse conhecimento que hoje em dia ele se deteriora em pouco tempo, né? Então, a tua mensagem foi assim, né? Trabalhe estudando, né? Nunca pare. Acho que essa é uma mensagem importante. Né? E você não vai querer ter uma profissão específica, mas ter conhecimento para poder atuar, né? Isso. Essa é a mensagem. Muito legal. Elcio, puxa, em nome de todos da FNQ, de todos que participaram da ABQ, que está presente aqui, de muitos colegas seus, né? Queria agradecer a tua participação, tua abertura. Eu sei que você estava aí com uma agenda muito complicada, né? Com alguns entreveros, né? Particulares aí, recentes. E conseguiu administrar tudo isso. Muito, muito obrigado por ter aberto esse espaço aqui.
eu posso traduzir aqui as perguntas, assim, a maioria das perguntas foram feitas, mas foram respondidas, por isso que eu nem passei, né? Mas o mesmo número de perguntas tem o mesmo número de elogios, parabenizando e agradecendo. Então, assim, eu acho que foi muito bom, ainda mais nesse dia tão importante da qualidade. Então, novamente, obrigado. Eu queria agradecer toda a equipe nossa, né? E acho que a Patrícia já comentou no início, queria agradecer os nossos patrocinadores, né? O Bradesco, né? O nosso patrocinador, o apoio educacional da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, né? FEComércio, SESC e SENAC, e os apoios institucionais do Movimento MS Competitivo, Excelência Santa Catarina, e da UBQ, que é a Unidade de Qualidade, né, de Minas Gerais. Então, muito obrigado a todos. E queria comentar aqui que o próximo webinar vai ser sobre os ciclos da área farmacêutica, né? Então, né, a gestão, né, a longevidade da vida em função, né, do desenvolvimento e inovação dos fármacos. Então, vai ser dado pelo presidente da Academia Nacional de Farmácia, seu Lauro Moreto. Então, vai ser um bate-papo muito bacana também. Então, queria agradecer a todos vocês e, mais do que tudo, né, falando em PDCA, né, o Elcio, queria que vocês passassem para nós né, uma avaliação, críticas, porque não, né, que nós podemos melhorar. Então, para que a gente no próximo webinar já introduza, né, essas sugestões que vocês nos passem, né, sempre tem um outro que fala, puxa, você poderia fazer isso, aquilo. Então, a gente tem sempre incorporado o que for possível. Então, a todos, de novo, muito obrigado, uma boa semana da qualidade ainda. Elcio, grato de novo e um grande abraço. Muito obrigado pelo convite, um grande abraço a você, o trabalho também da Patrícia e a turma aí que apoiou você, e é um registro da nossa tecnologia ainda precária. Na hora que a gente vai melhorar, a qualidade vai melhorar. Você sabe que eu, nessa área, eu fui também o conselheiro da Anatel, quando ela começou, né? Então, a universidade... Então, mas eu só tive lá uma passagem por lá também. Depois que eu vi que não tenho mais orelhão, fiquei muito contente. Mas agora, isso tudo desenvolveu tanto que a gente está ficando doido. Tá bom, tanta tecnologia em volta da gente, tem que estar diariamente aprendendo e vivenciando isso, entendendo que tudo que não é humano, o humano era, o que não é humano também é. A tecnologia também falha. Que não faz Deus. Tá? Que fica tudo com Deus. Um grande abraço. Muito obrigado pelo convite. Gente, obrigado. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.